Bom dia a todos, a mais uma aula de fenômenos de transporte. Hoje iniciaremos a aula 6 de fenômenos de transporte. Daremos a continuidade às superfícies PVT de gases reais. Nesta aula aprenderemos a encontrar a propriedade através do diagrama de Mollier. A figura apresentada é uma figura da aula anterior, figura 2.7. Ela representa um gráfico PVT de uma superfície real, uma superfície que contrai na solidificação, como pode se observar na região de sólido líquido. Mostramos esta figura novamente porque tem um processo isobárico representado nela. É a linha vermelha que aparece na figura. É um processo com uma pressão P3 constante ao longo do processo. Se iniciarmos de um estado líquido e fornecermos calor ao processo, ele vai aumentar a sua temperatura e volume, até chegar à linha de líquido-vapor. Nesta região, se continuarmos fornecendo calor à sua temperatura, também se torna constante, T3, até chegarmos ao outro lado da região líquido-vapor. Após passar essa região, o processo é isobárico na região de vapor e começa a aumentar a temperatura e volume novamente. Portanto, é importante observar que o fluido, tanto quando passa da fase líquida para a fase gasosa, vaporização, ou do estado gasoso para o estado líquido, liquefação, temos que na região bifásica, líquido mais vapor, o processo ocorre a pressão e temperatura constante. Este slide iremos demonstrar um caso simples da natureza para ficar de mais fácil entendimento. Exemplo, temos um cilindro pistão com um determinado volume de certa substância pura dentro dela. Pode ser a água. Colocamos um peso P acima do pistão para que possamos trabalhar com pressão constante. A temperatura inicial deste fluido está a 20 graus Celsius. Portanto, temos um líquido que também pode ser chamado de líquido comprimido, figura A. Ao fornecermos calor a esse líquido, a sua temperatura aumenta e seu volume também aumenta, já em menor escala, até chegarmos à linha que inicia a região de líquido-vapor. Esta linha se chama linha de líquido saturado. Neste caso, como estamos trabalhando com a água, tem-se que o estado de líquido saturado é de 100 graus Celsius, como vemos a figura B. Fornecendo mais calor ao fluido, começa a se transformar na fase gasosa, a pressão e temperatura constante. Nesta região, temos as duas fases em conjunto, fase líquido e fase gasosa. Quanto mais calor é fornecido, começa a reduzir a fase líquida e aumentar a fase gasosa, como se observa na figura C. Quando todo o líquido se transformou em fase gasosa, chegamos ao outro lado da região de líquido-vapor. Esta linha é chamada de estado de vapor saturado, figura D. E por último, se fornecermos mais calor ao fluido que está realizando um processo de pressão constante, teremos aumento de temperatura e volume, como se vê na figura E. Neste item, iremos estudar o diagrama PVT para qualquer substância. A primeira coisa que precisamos saber é que o diagrama vem da superfície PVT de gases reais. Mostraremos 3 fases. Essas superfícies PVT são projetadas em 2 diagramas, o de PV e de TV. Nos 2 próximos slides iremos analisar
em separado cada um dos diagramas. O primeiro diagrama que vamos analisar é o diagrama pressão versus volume. Na figura 2.10, observamos que a pressão é dada no eixo das ordenadas. No slide das abscissas se encontram os valores dos volumes. As linhas T1 e T2 são de temperaturas constantes. Observe que, nesse diagrama, PV para um processo isotérmico, na região de líquido, a sua pressão cai com o aumento de volume na região de líquido mais vapor. A pressão é constante ao aumentarmos o volume e, por último, na região de vapor, a pressão cai novamente com o aumento do volume. O processo poderia ocorrer de forma inversa, com diminuição do volume. Teríamos que, na região 100% líquido e 100% vapor, existe aumento de pressão e na região bifásica a pressão é constante. A linha de líquido saturado x igual a zero é mostrado na animação. A linha de vapor saturado x igual a 1 é mostrado na extremidade direita da região líquido-vapor. O ponto crítico é o ponto extremo da região líquido-vapor. Nesta região, o líquido se transforma imediatamente em vapor, sem haver de passar na região bifásica. O inverso também é válido. As linhas pontilhadas do gráfico representam linhas de título constante, ou seja, linha que informa a porcentagem de vapor que existe na região bifásica do sistema. O próximo diagrama que é analisado é o diagrama temperatura versus volume. Na figura 2.11, observamos que a temperatura é dada no eixo das ordenadas. No eixo das abscissas se encontram os valores dos volumes. As linhas P1 e P2 são de pressão constante. Observem que neste diagrama TV, para um processo isobárico, na região de líquido, a sua temperatura aumenta com o aumento de volume. Na região de líquido mais vapor, a temperatura é constante ao aumentarmos o volume. E por último, na região de vapor, a temperatura aumenta novamente com o aumento do volume. O processo poderia ocorrer de forma inversa, com diminuição do volume. Teríamos que nas regiões 100% líquido e 100% vapor, a diminuição da temperatura, e na região bifásica a temperatura é constante. As linhas de líquido e vapor saturado estão mostrados na animação. O ponto crítico é o ponto extremo da região líquido-vapor. Nesta região, o líquido se transforma imediatamente em vapor, sem haver de passar na região de líquido mais vapor. O inverso também é válido.
As linhas pontilhadas do gráfico representam linhas de título constante, ou seja, linha que informa a porcentagem de vapor que existe na região bifásica do sistema. Título define o estado da mistura, ou seja, quanto de massa de vapor existe na massa total, líquido mais vapor. O parâmetro título apenas se fala na região bifásica, onde tem líquido e vapor. A equação do título é mostrada no slide e o parâmetro que o representa é o x. Posteriormente, é feito a demonstração para encontrarmos o valor de volume específico na região líquido-vapor. Observa que para encontrar o valor é necessário conhecer o volume específico de líquido saturado, do vapor saturado e o título como mostrado na equação marcado de retângulo vermelho. Da mesma forma que foi obtido o valor de volume específico na região de líquido-vapor, as demais propriedades da termodinâmica podem ser obtidas analogamente, sendo necessário saber a propriedade no estado de líquido saturado, no estado de vapor saturado e o título que se encontra esta substância na região bifásica. Esta equação pode ser aplicada para entalpia e entropia, como mostrado no slide, e energia interna. Uma das formas de obter as propriedades é usando o diagrama de Mollier, que mostra as relações entre as propriedades termodinâmicas. A figura 2.12 mostra um esquema do diagrama de Mollier da água. Neste momento, não estamos interessados em definir as demais propriedades termodinâmicas, e sim como usar este diagrama de Mollier. Na abscissa, encontra a entropia representada pelo símbolo S. Os valores iniciam em 6 e terminam em 8,84 kJ por quilograma Kelvin. E na ordenada a entalpia representado pela letra H. Elas iniciam em 2.200 e terminam em 3.800 kJ por quilograma. Posteriormente, temos que saber a região que delimita a região bifásica da fase vapor. Neste diagrama é representado pela linha mais espessa de título igual a 1. Definido isso, vamos definir as linhas de temperatura constante. Elas são representadas por linhas cheias, que vão de 60 graus Celsius até 700 graus Celsius. A escala de uma linha até a próxima é de 20 graus Celsius. Podemos ver os seguintes valores no gráfico: 100, 200, 300, 400, 500, 600 e 700 graus Celsius, como mostrado em círculo envolvendo os números. A linha cheia dentro da região bifásica tem uma direção. Quando ela se torna vapor, muda de direção, como podemos observar para a linha de 100 e 200 graus Celsius. Também demonstraremos a linha de 440 graus Celsius. Agora vamos definir as linhas de pressão constante. Elas são representadas por linhas cheias também, que vão de 0,02 até 500 bar.
Existem linhas de pressão que não estão mostrados o seu valor. Isso acontece para regiões de 100 bar até em diante. No círculo vermelho são mostrados as linhas de pressão 0,1, 1, 2, 4, 10, 40, 100, 200, 300 e 500 bar. As pressões também são representadas pelas linhas cheias e a direção da região bifásica, tanto da fase vapor, é a mesma como podemos observar para a linha de 1, 4 e 500 bar. Observe que na região de líquido-vapor, a linha é de pressão constante, também é de temperatura constante. Agora vamos definir as linhas de volume específico constante. Elas são representadas por linhas tracejadas que vão de 0,02 até 70 m3 por quilograma. Não são todas as linhas tracejadas que têm seu valor mostrado. No círculo vermelho são mostrados as linhas de volume constante 0,01, 0,03, 0,1, 1, 4, 6 e 20 m3 por quilograma. Iremos exemplificar mostrando as de 0,1, 1 e 6 m3 por quilograma. Definiremos as linhas de título constante. Portanto, iremos cortar a figura e utilizar apenas a região onde existe título. Elas também são representadas por linhas tracejadas, porém elas têm outra direção diferente às de volume específico e apenas possuem na região de líquido-vapor. No diagrama acima estão representados os títulos de 0,82 até 1. No círculo vermelho são mostradas as linhas tracejadas de título constante 0,84, 0,86, 0,88, 0,90, 0,92, 0,94, 0,96 e 0,98. Iremos exemplificar mostrando os títulos 0,84, 0,9 e 0,98. Item 2.7. Entalpia e energia interna. A entalpia e a energia interna são correlacionadas em uma equação H igual a U mais PV. Como PV representa uma energia e U é a energia interna que as partículas da substância têm energia cinética e potencial, temos que a entalpia também é uma energia. Entalpia específica, H, significa que as propriedades foi dividido pela massa, ou seja, quanto de energia temos independente da massa da substância. Os valores de entalpia e de energia interna são encontrados em tabelas, diagramas e equações. Mais detalhes sobre a energia interna e entalpia será tratado no capítulo seguinte. Agora vamos fazer alguns exercícios para entender como utilizar a tabela de Mollier. Temos 4 estados e cada uma delas tem 2 propriedades já conhecidas. Dessa forma,
conseguimos definir as demais propriedades. O primeiro exemplo, as propriedades fornecidas do estado são temperatura igual a 120 graus Celsius e título igual a 1. Então, com estes dois dados, cruzamos as linhas constantes das respectivas temperaturas e títulos. O ponto que intersecta as duas linhas é o nosso estado. Daí conseguimos retirar as demais propriedades. Primeiro, retiraremos o valor de pressão e colocamos o seu valor na tabela. Posteriormente, o valor de entalpia, entropia, volume específico. Como o diagrama não fornece o parâmetro energia interna, calcularemos através da equação Uzinho igual a Hzinho menos Pni, onde o valor de pressão deve ser multiplicado por 100 para transformar de bar para quilopascal. O segundo exemplo, as propriedades fornecidas do estado são temperatura igual a 180 graus Celsius e título igual a 0,94. Então, com estes dois dados, cruzamos as linhas constantes das respectivas temperatura e título. O ponto que intersecta as duas linhas é o nosso estado. Daí conseguimos retirar as demais propriedades. Primeiro, retiraremos o valor de pressão e colocamos o seu valor na tabela. Posteriormente, o valor de entalpia, entropia, volume específico. Como o diagrama não fornece o parâmetro energia interna, calcularemos através da equação Uzinho igual a Hzinho menos Pni, onde o valor de pressão deve ser multiplicado por 100 para transformar de bar para quilopascal. Este e o outro exemplo está demonstrado os resultados que serão obtidos. Chegamos ao fim de mais uma aula. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail. E até a próxima aula.